O programa Café com Direito dessa semana vai trazer algumas polêmicas sobre o direito de família, como, por exemplo, casamento homoafetivo. Além do que, adoção nessas relações homoafetivas, você vai conhecer também sobre a possibilidade do uso capião familiar. Você sabe o que significa? Então assista o programa Café com Direito dessa semana e amplie o seu conhecimento no direito de família. Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, o programa que tem o objetivo de deixar informado com o mundo jurídico. E hoje, nada melhor do que falarmos sobre direito de família. É um tema polêmico, é um direito que está todos os dias mudando, porque a nossa sociedade muda, as nossas relações familiares, as nossas relações com o outro também muda. E o direito tem que acompanhar. E vai acompanhar por meio de jurisprudência, por meio das brigas dos advogados, da nossa necessidade de uma resposta junto ao judiciário. E para falar sobre esse tema, está aqui ao meu lado a doutora Lilian Sena, que é advogada especialista nessa área, atuante na área de família e na área de direito do trabalho. Doutora Lilian, seja muito bem-vinda ao programa Café com Direito. Obrigada, Sheila. Eu agradeço o convite e mais uma vez estar aqui nesse programa maravilhoso. Olha, as polêmicas que cercam o direito de família tem coisas ainda que eu acho que o STF ainda nem resolveu, nem mexer na caixa de marimbondo. Mas vamos lá. Referente, por exemplo, os efeitos da separação de fato. Quais são esses efeitos jurídicos? Hoje já está pacificado pelo STJ essa questão dos efeitos jurídicos da separação de fato, porque o Código, a lei fala que o casamento só se dissolve pela morte ou pelo divórcio, mas já é pacificado nas decisões dos nossos tribunais que mesmo com a separação, já com a separação de fato, com a separação de corpos do casal, já se extingue as obrigações matrimoniais, tanto os deveres como os direitos. Se extingue o regime de bens, ele é extinto, então não há obrigação de partilha de bens adquiridos depois da separação de fato. Com a separação de fato, os cônjuges se desobrigam dos direitos de fidelidade e respeito mútuos, né, que são obrigações do casamento, mas mesmo o casamento não tendo sido dissolvido pelo divórcio ainda, ainda estando em curso, mas já com a separação de fato, não importa o tempo dela, vale ressaltar. Antigamente vinha se falando em 6 meses, em 1 ano de separação de fato, é que já se extinguiu os direitos. Não, o STJ já pacificou esse entendimento, tem um RESP, o número 555771 de São Paulo, onde brilhantemente o ministro Luiz Felipe Salomão fala e apregou concretamente essa questão da cessação dos direitos e deveres oriundos do matrimônio, do casamento, com a separação de fato. Ele defende a tese de que se você adquirir um bem e já estava separado de fato e o outro tiver direito à metade desse bem, isso gera enriquecimento ilícito, entendeu? Então, com a separação de fato, os bens adquiridos após esta data já não se comunicam mais. É uma curiosidade, no momento que já há uma separação de fato, qual é a dificuldade, qual é o lapso em se, de fato, regularizar junto ao judiciário essa separação, ou esse divórcio? Hoje já é o divórcio direto, né? Não existe mais a separação judicial, porém, muitas vezes, infelizmente, ainda há litígios, divórcios litigiosos que demoram anos por brigas de partilha de bens, por questões alimentícias, que são fatos que podem ser discutidos em ação própria, deixando decretado liminarmente até o divórcio, né, de antemão. Mas, infelizmente, ainda ficam decisões pendentes acerca disso, um trânsito em julgado demora em face dos recursos e da demora da prestação jurisdicional num todo, mesmo que a gente sabe que um processo judicial é demorado. Então, o que dificulta, né, a homologação e já o novo Estado Civil é isso. E no caso, por exemplo, uma separação, um divórcio onde ele é litigioso, a guarda compartilhada, ela pode ser questionada, ela pode ser determinada? E é necessário uma outra pergunta que já até me fizeram aqui, para que eu mencionasse isso no programa. Numa ação onde a mãe também entra pedindo só alimentos do filho, o pai da criança ele pode, nessa ação, em resposta, também questionar a guarda compartilhada?
Não. Respondendo primeiro a segunda questão, já vou aproveitar. Se a ação é de alimentos e ela está pleiteando alimentos, ele não pode dizer, não, eu só vou pagar alimentos se me der a guarda. Não. Alimentos se decide na ação própria de alimentos e a guarda na ação própria de guarda ou de regulamentação de visitas, se for o caso. Né? Cada caso é um caso. Ou se agrupa tudo numa ação só de divórcio, seja consensual ou litigioso, e já colocam todas as cláusulas a serem definidas naquele processo, ou discute cada caso em ação própria, a ação de guarda numa ação, a ação de regulamentação de visitas em outra ação, a ação de alimentos, aliás, em outro processo, ressaltando que cada um pode ser distribuído para um juízo diferente. Né? Que eu acho que deve ficar uma salada, uma complicação. É verdade. Por um lado é bom porque são entendimentos, às vezes até, né, cada um pensa, cada cabeça é uma sentença, mas por outro lado tem suas desvantagens também. E em relação aí à primeira pergunta, sim, que eu não respondi, da guarda compartilhada em caso de processo litigioso. Litígio. Sim, não, ela deve ser aplicada. Né? A lei de guarda compartilhada, que é de 2008, ela define isso, ela é taxativa no sentido de que a guarda compartilhada ela deve ser aplicada pelo juiz. Primeiramente, então, começou a se discutir pela doutrina essa questão, em caso de litígio, é impossível a guarda compartilhada, porque como é que você vai compartilhar a guarda com um pai que você não tem uma boa relação, que você não tem um diálogo, que acontece muito em casos de divórcios litigiosos, que infelizmente os cônjuges, né, terminam brigados e não se falam, não sequer se cumprimentam. Eu tenho casos complicados lá no escritório e acabam atingindo os filhos. Então, hoje, isso aí mudou. Hoje, o pensamento em relação a isso está sendo mudado e a lei deve ser aplicada nesse sentido, que a guarda compartilhada ela deve ser aplicada mesmo havendo litígio, mesmo sendo um divórcio litigioso, onde não há concordância da guarda compartilhada e também de demais situações em relação ao casal e ao divórcio, mas ela deve ser aplicada porque é o melhor para as crianças e a Constituição defende, o Estatuto da Criança defende que deve ser considerado e observado primordialmente, o interesse e bem-estar dos filhos, né, dos menores, das crianças, sejam filhos menores ou adultos, mas mais em particular das crianças, dos filhos menores, tem que ser observado o bem-estar deles. E vale ressaltar que não é um dever do pai, é um direito do filho de estar com o pai e com a mãe, né? Porque eu digo isso sempre aos meus clientes, quem se divorciam são vocês, entre si, mas vocês não se divorciam dos seus filhos. Então não importa se eu não me dou bem com meu ex-marido, mas ele é pai, vai continuar sendo pai. E vai continuar vendo tem um papel a assumir responsabilidades, direitos e deveres. E o meu filho tem o direito de estar com ele. Não é ele que tem o dever de pegá-lo, de ficar um final de semana ou outro. Não, é a criança, é o filho que tem o dever. Isso já psicólogos já escreveram muitos também, que é o bem-estar da criança. Faz bem a criança crescer na convivência tanto do pai como da mãe. Por isso que a lei define isso. Vamos então definir a guarda compartilhada, que eu acho que às vezes na ânsia de uma coisa nova, de uma inovação, uma coisa boa, muitas vezes os pais não têm o real conhecimento do que é uma guarda compartilhada. Pois é, foi até bom você fazer essa pergunta para se esclarecer realmente, porque a guarda compartilhada, ela não quer dizer obrigatoriamente que vai ficar uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, 2 dias na casa da mamãe, 2 dias na casa do papai. Não! A guarda compartilhada, ela quer dizer que compartilham-se os direitos e obrigações dos pais. Numa decisão em relação aos filhos, essa decisão deve ser compartilhada, mas não obrigatoriamente compartilhar fisicamente a guarda. Claro que também é importante, mas, por exemplo, a guarda compartilhada ela pode ser exercida o pai ficando uma semana com o filho e a mãe ficando outra semana, como também os filhos morando fixamente na residência da mãe e nos finais de semana encontrar com o pai. Isso daí é a guarda compartilhada. Contanto que o pai não só visite os filhos no final de semana e acabou, e não queira saber mais nada, entendeu? Não, a guarda compartilhada ele visita os filhos, seja no fim de semana, seja em finais de semana alternados, mas seria bom, a gente faz muito, coloca finais de semana alternados, que aí uma mãe e o pai eles ficam os finais de semana entre si. E 2 dias na semana, 1 dia na semana, para sempre haver aquela participação do outro cônjuge, seja do pai ou da mãe, com quem não tem a guarda física totalmente, com o filho, né? Uma participação, um convívio, e o mais importante é a participação na convivência e nas decisões inerentes à criança.
ao filho menor, seja na educação, seja na saúde. Hoje eu não posso levar meu filho para o médico, o pai vai levar, então pega e leva. Isso aí é um compartilhamento de guarda de direitos e obrigações, que não é a paternidade e a maternidade, ela é exercida conjuntamente. Claro. É isso aí, fique conosco e continue conhecendo mais sobre o seu direito, sobre os nossos direitos de família. Já retorna com o programa Café com Direito.